Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Estarei transmitindo a palavra, algo da parte de Deus, amém? Que Deus venha abençoar, a vida de cada um de vocês, que nesse fim de semana você venha viver coisas extraordinárias na presença de Deus, amém? Que somente o céu pode reservar para nós, coisas especiais, somente Deus prepara para nossas vidas, amém? Estarei lendo no livro de livro de Gênesis, capítulo 1, amém? O livro da criação. O livro de Gênesis, ele é um livro onde ele vai se basear em todos, você vai entender isso, amém? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, amém? Pai do Senhor, Valéria Rodrigues, amém? Deus abençoe sua vida. O livro de Gênesis, ele vai se enquadrar como a base de todos os livros. Por que, Jefferson? Porque o livro de Gênesis, ele começa com a criação que Deus começa fazendo em nós. Então o livro de Gênesis, ele se torna por base de todos os outros livros. Já vou começando daqui para você entender. Deus, ele está dizendo: a sua base está firmada em mim, porque a sua criação foi eu quem fiz. Muitas das vezes a gente não entendemos quando Deus, ele nos envia coisas sobre a nossa vida sem a gente compreender aquilo que Deus está fazendo. Porque o livro de Gênesis, ele vai se enquadrar em uma escatologia tão grande, por se tratar da criação que Deus começa fazendo. É da mesma forma, quando nós temos algo na nossa vida que criamos, a gente amamos. É a mesma coisa de filho. Quando temos filho, nós amamos os filhos, porque nós criamos. Então Deus está dizendo: desde quando eu criei a terra, eu já sabia da tua existência. É por isso que desde quando você existiu, eu sempre te amei. É quando Deus vem dizer: no princípio criou Deus. Deus está dizendo: todas as coisas que você for buscar, busque primeiro o reino de Deus. Deus está dizendo: no princípio criou Deus. Não foi o homem e não foi o seu vizinho. Deus está dizendo: no princípio criou eu os céus e a terra. Então Deus está dizendo: busque primeiro as coisas celestiais, porque quando nós começamos a buscar as coisas celestiais, nós entendemos que Deus, ele faz por criação da nossa vida coisas extraordinárias. Deus, ele se revela na Bíblia como um ser infinito. Jefferson, porque Deus se revela na Bíblia como um ser infinito? Porque Deus, ele não se compara a nada que o homem faz. Jefferson, eu não compreendi. Quando a Bíblia relata que Deus é um ser que se está enquadrado em um ser infinito, a Bíblia está dizendo que antes mesmo de Deus criar os céus, Deus já existia. Então Deus está dizendo: antes mesmo de você vir sobre essa terra, eu já conheci a sua existência. E Deus está dizendo para você: eu tenho grandes coisas preparado para a sua vida, mas tem momentos da sua vida que você precisa entender que a sua origem necessita ser enquadrada em primeira instância
distância. Não entendi, Jefferson. O nosso dever é buscar primeiramente o reino de Deus, porque Deus está dizendo, porque antes mesmo de eu criar os céus e depois criar a terra, eu já existia. Então Deus, ele é um ser infinito na sua grandeza, porque a vontade de Deus é nos abençoar grandemente. A vontade de Deus é nos abençoar a todos os instantes, porque quando Deus ele vem na nossa vida para nos abençoar, Deus, ele começa dizendo para nós: antes mesmo de tu formaste no ventre da sua mãe, eu já conhecia a sua existência. Janaína, Pai do Senhor, amém. Janaína, vamos entendendo. Quando Deus, ele começa dizendo que ele era um ser e é um ser infinito na sua grandeza, Deus está dizendo para nós: quando você começar a buscar primeiramente meu reino, tudo aquilo que você apresentar diante de mim será decretado no céu, porque Deus, ele sempre diz que o projeto dele na nossa vida é que nós venhamos frutificar na presença dele. Deus, ele sempre diz para nós: quando você for buscar a minha presença, busca em oculto, porque o nosso maior erro é achar que Deus vai nos responder em público, e Deus está dizendo: primeiramente busque a mim em oculto, porque tudo aquilo que você fazer em oculto, eu vou resplandecer em público, porque essa é a vontade de Deus. Porque quando Deus, ele começa a criar a terra, quando Deus começa a criar o céu, a primeira coisa que Deus faz é criar os céus. Então Deus está dizendo: tudo aquilo que for apresentado no céu é apresentado na terra. Mas Deus sempre diz que quando você busca primeiro as vontades de Deus, Deus, ele sempre vai resplandecer na sua vida infinitamente coisas que a gente não compreende. Pai do Senhor, Pastor Ivan, bênção de Deus. Quando Deus, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está dizendo, a paz do Senhor, Jessé, quando Deus, ele começa falando, criou os céus, Deus está dizendo: se primeiro eu criei o céu, você está querendo buscar coisas na terra, na onde somente o céu pode te entregar. Olha que lindo, Pai do Senhor, Isadora Eduardo, Janaína Santos, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Olha isso, quando Deus começa dizendo que criou os céus e a terra, e a gente não compreendemos a vontade de Deus, porque Deus, ele sempre fala para nós que quando nós começarmos a buscar coisas diferentes em Deus, Deus começa a fazer coisas extraordinárias na nossa vida. O nosso maior erro é buscar coisas terrenas, e Deus está dizendo: busque o céu. Eu só preciso disso. Jefferson, não entendi. Deus está dizendo: o primeiro passo na sua vida, para mim mudar a circunstância que está aí embaixo, você precisa dar o primeiro passo na minha presença. Deus está dizendo: o primeiro passo da sua vida é o que eu preciso, porque é do meio e do fim eu cuido. Aí muitas das vezes a gente olhamos para Deus e falamos: Senhor, como que vai acontecer tal coisas que o Senhor revelou para mim? E Deus está dizendo: só dê o primeiro passo, eu só preciso disso. E muitas das vezes a gente erramos em não acreditar no que Deus vai fazer na nossa vida. E Deus está dizendo: eu só preciso que você dê o primeiro passo. Aí você fala para mim: Jefferson, prova para mim que se eu der o primeiro passo, Jesus muda totalmente a realidade da minha vida. Primeira coisa, quando Deus começa fazendo a formação
criação da existência global. Deus começa na terra ou no céu. Deus, ele começa nos céus, provando que quando você buscar primeiramente os céus, Deus, ele vai fazer grandes coisas na terra, na sua vida. Amém? Quando nós começamos, Jean, Pai do Senhor, vaso, Deus abençoe sua vida. Quando nós começamos, Jean, buscar primeiramente o reino de Deus, muitas coisas na nossa vida começam a mudar. Muitas pessoas da nossa vida começam a se afastar da nossa presença. Pai do Senhor, Nelton, Deus abençoe. É quando nós começamos a buscar a presença de Deus e muitas pessoas se afastam de nós, é Deus respondendo para nós. Quando você buscou primeiramente meus céus, eu comecei a te separar na terra. Deus está dizendo, para você viver grandes coisas na sua vida, você precisa estar separado. E Deus está dizendo, quando você deu o primeiro passo em buscar a minha presença, eu me encarreguei de cuidar do meio e do fim da sua trajetória. Deus está dizendo, o seu ministério não depende de ninguém da terra, o seu ministério depende dos céus. E Deus está dizendo para nós, quando você começa a buscar o céu, a terra se abre ao seu favor, porque a vontade de Deus na nossa vida, Jean, é que a gente venhamos buscar primeiramente Ele, porque o nosso maior erro é querer colocar primeiramente as nossas dificuldades nos propósitos de Deus. E Deus está dizendo, a sua dificuldade, Jessé, vaso de Deus, a sua dificuldade, ela não resplandece na grandeza que o céu vai fazer ao seu favor. Porque quando nós olhamos para a terra, nós olhamos para nós, a gente dizemos, Senhor, como que vai acontecer na minha vida, sendo que eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura. Deus está dizendo, se antes de eu criar o céu, eu já existia e dei forma em tudo aquilo que estava vazio, imagina em você que eu mesmo criei na minha existência e no meu amor, eu vou depositar tudo em ti. E Deus está dizendo na nossa vida, Fernanda, Fernanda, minha esposa linda, está assistindo nós, é quando nós começamos a buscar, Valéria, nas presença de Deus, aquilo que nós necessitamos na terra, Deus, ele começa a abrir o mar ao nosso favor. Não entendi, Jefferson, prova para mim. Quando Deus, ele abre o mar, ele está dizendo, eu não estou abrindo o mar para provar o que eu sou, eu estou abrindo o mar para provar que eu amo vocês. Então, quando Deus, ele começa a separar as nossas coisas, quando Deus começa a separar nós na terra e nós começamos a passar dificuldades, circunstâncias na onde a gente não imagina, aí Deus começa a dizer, quando você buscou primeiramente meu reino, eu comecei a te separar na terra. Então muitas das vezes você não entende, quando Deus começa a te separar, não entendi, Jefferson, quando você começa a andar sozinho, é Deus dizendo, se eu criei o céu, eu sei o que está acontecendo na terra, e se eu estou te separando, é porque você vai viver coisas extraordinárias na minha presença. Porque, Valéria, Deus, ele trabalha desta forma. Quando a gente compreendemos aquilo que Deus tem para fazer no nosso ministério, Deus, ele começa a fazer grandes coisas ao nosso favor. Porque, Valéria, olha isso, quando a gente olhamos para a nossa realidade, a gente olhamos para o céu primeiramente. Isso é facultou do ser humano. Quando a gente olhamos para a realidade que vivemos, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para o céu e dizer, Senhor, como que vai acontecer na minha vida, sendo que eu não tenho condições. E Deus está dizendo, não precisa você ter condições para você chegar na onde eu quero, só precisa você estar no meu propósito para você chegar na onde eu quero que você chegue.
Olha como que é tão simples a palavra de Deus. Porque muitas das vezes, Dani, a gente olhamos para Deus e falamos: Senhor, como que eu vou chegar, sendo que eu não tenho estrutura? E Deus está dizendo: não precisa você ter estrutura, porque sou eu quem te capacito para você chegar na onde eu quero. Porque quando o céu decreta algo na nossa vida, é algo facultor, tem que acontecer, é automático do céu quando deposita em nós um dom ou qualquer coisa que seja. Deus, ele sempre diz: se eu depositei em você, é porque eu vi capacidade. Deus está dizendo: a realidade que você precisa chegar não depende do que você vive, mas depende do que você busca na minha presença. Deus está dizendo: se eu disse que você vai pregar nos 4 cantos do país, Deus está dizendo: eu não preciso da sua conta bancária, eu só preciso de você buscando a mim de madrugada. Deus está dizendo: eu não preciso que você, Valéria, entenda isso. Deus está dizendo: eu não preciso que você chegue em grandes lugares para você ser uma pessoa de excelência. Olha isso, Jessé. Deus está dizendo: eu não preciso de muitas coisas para provar que eu sou na sua vida. Deus está dizendo: Jessé, se eu criei os céus, eu já sou a certeza da infinitamente grandeza, que é tudo aquilo que eu crio não tem limite quando eu deposito bênção. Deus está dizendo: aquilo que eu tenho para depositar na sua vida é sem limite. E a gente falhamos, Jessé, em colocar os nossos problemas, em colocar aquilo que nós vivemos diante de Deus. Jessé, olha isso. Deus está dizendo: eu não preciso que você coloque circunstâncias, coloque obstáculos naquilo que eu vou fazer na sua vida. Deus está dizendo: eu só preciso que você continue adiante aquilo que eu coloquei na sua vida. Não entendi, Jefferson. Se os céus falou que você vai pregar, invista em estudar a palavra de Deus. Se Deus falou, você vai louvar, invista no louvor, independente daquilo que Deus falou que você vai ser. Invista naquilo que Deus depositou na sua vida. Se os céus estão abertos ao seu favor, Deus está dizendo: você é um projeto perfeito na minha vida. E quando nós falamos: Senhor, como que eu vou conseguir? Deus está dizendo: todo projeto que começa no céu, ele tem que terminar na terra, porque a terra não tem capacidade de suportar aquilo que Deus vai depositar na sua vida. Não entendi, Jefferson. Você fica preocupado se às vezes, se Deus fazer tal coisa na sua vida, você não consegue ou não tem capacidade. Deus está dizendo: aquilo que eu vou entregar na sua vida não depende de você que está embaixo olhando para aquilo que você está vivendo, apenas depende de mim. Deus está dizendo: só depende da minha presença invadir o seu local. E Deus sempre diz para nós que a gente temos, Beto, que colocar primeiramente Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente colocamos, Valéria, Deus em primeiro lugar na nossa vida, muitas coisas acontecem ao nosso favor. Quando a gente colocamos Deus em primeira instância na nossa vida, pode ter certeza de uma coisa: muitas coisas Deus vai separar da sua vida. Muitas coisas Deus vai te colocar sozinho para fazer. Porque, Jefferson, porque quando Deus começa, Valéria, criando os céus, Deus, ele começa dizendo, eu acho que Deus começa assim, a Bíblia não fala, mas eu posso supor. Deus começa desta forma, Valéria, escrevendo: eu estou começando no céu tudo aquilo que vai acontecer na terra. Então, se meus filhos buscar primeiramente a mim, tudo na qual eles buscarem irá acontecer na terra.
Olha que lindo, isso é o projeto da criação de Deus. Olha que Deus, ele ainda não tinha criado o homem. Deus, galera, ele não tinha criado a existência humana. E Deus já estava dizendo: se eles me buscarem em primeiro lugar. Olha isso, Monique, se Deus está dizendo: se eles me buscarem em primeiro lugar, eu vou começar a projetar tudo aquilo que está no céu, decretando na terra. Não entendi, Jefferson. Muitas pessoas olham para você e falam dos seus sonhos, falam: você não vai conseguir. Olha isso, Caroline. Quando Deus começa falando com nós e a gente olhamos para Deus e dizemos: Senhor, como que vai acontecer na minha vida? Olha isso, Beto. E muitas das vezes, Beto, a gente olhamos para Deus e falamos: Senhor, como que eu vou chegar sendo que eu não tenho estrutura e nem capacidade? Deus está dizendo: projeto meu não precisa ter capacidade, apenas está decretado no céu, porque tudo aquilo que está decretado no céu, a terra não tem suporte para dizer não. Não entendi, Jefferson. Quando Deus soprar seu nome, Deus vai te dizer: eu já soprei o nome da minha filha, ela vai pregar. Olha isso, Gessé, eu já soprei o nome do meu filho, ele vai louvar nos 4 cantos do país e do mundo. Então a terra não tem como dizer não. As agendas vão ser abertas, tudo vão ser fazer ao favor da sua vida, porque isso é a vontade de Deus, Gessé. Porque quando nós olhamos para a nossa realidade, a gente ficamos com medo de dar o primeiro passo na nossa vida. E a gente começamos, Valéria, a olhar para Deus e olhar para a nossa realidade e dizer assim: Gessé, como que eu vou chegar, sendo que eu ainda não consegui alcançar aquilo que eu quero? Deus está dizendo: aquilo que você quer não vai te levar a lugar nenhum, mas a minha vontade vai te deixar em grandes lugares que você jamais imaginou que iria chegar. Você está conseguindo compreender aquilo que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo: tudo aquilo que começa no céu, Gessé, ele termina na terra, ele tem que ter um fim. Olha isso. Tudo aquilo que começa no céu, ele tem que terminar na terra. Porque Deus, ele sempre diz: a minha vontade sempre vai prevalecer sobre a terra. Escute isso, ó. E disse Deus, ó, e a terra era sem forma e vazia. Deus está dizendo, olha isso, Caroline, Deus está dizendo: a terra era sem forma e vazia, eu preenchi. Deus está dizendo: tudo aquilo que você estiver com um vazio dentro de você, somente o céu pode preencher o vazio que existe em muitas pessoas. Deus está dizendo, olha isso, tem muitos vazios que somente Deus pode preencher. Prova para mim, Jefferson. A Bíblia está dizendo que a terra era sem forma e vazia. É somente Deus conseguiu preencher o vazio da terra. E olha isso, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus está dizendo, a partir do momento que você der o primeiro passo na sua vida, todas as trevas e abismo terão que se apartar de você, porque a luz já prevalece sobre a sua vida. Entenda isso. Quando você começar a buscar verdadeiramente a presença de Deus, Deus, ele começa a fazer grandes coisas na sua vida. E olha isso, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha isso, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Deus está dizendo, eu estou te visitando hoje, mas só depende de você para mudar a realidade da sua vida. Só depende de você dar o primeiro passo na sua vida. Olha isso, Monique,
Deus está dizendo: se a terra era vazia e eu preenchi, quem dirá eu não vou preencher coisas vazias da sua vida? E havia trevas sobre a face do abismo, e Deus, Monique, separou o abismo das trevas. Olha isso, Caroline, Deus separou o abismo das trevas, e Deus começa dizendo: se eu separei tudo aquilo que era de ruim da terra, naquilo que eu ia criar, imagina se eu não vou separar da sua vida tudo aquilo que vai atrapalhar o meu projeto na sua vida. Deus está dizendo: comece buscando primeiro o meu reino. Olha isso. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então entenda algo: na terra só havia água, e Deus fez forma. Então Deus está dizendo, olha isso, Monique, olha isso, Jessé, Deus está dizendo: se na terra só havia águas e eu fiz a criação e a existência da terra, imagina na sua vida, com tantas coisas acontecendo, se eu não vou mudar a sua realidade. Deus está dizendo: comece a olhar para cima e olha a grandeza da terra que eu criei, que eu formei, e olha para dentro de ti a grandeza que eu vou fazer na sua vida. E olha isso, Jessé, olha isso. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha isso. E Deus somente deu, Deus somente falou, Deus não tocou. Então entenda algo na sua vida: muitas das vezes Deus ele não vai tocar na sua vida, mas Deus vai falar ao seu respeito. E Deus está dizendo: quando você começa buscando primeiramente a minha vontade, automaticamente, Valéria, Monique, Fernanda, olha isso, automaticamente Deus começa projetando na terra tudo aquilo que ele já tinha feito no céu. Então pode vir quem for, pode vir um homem, pode vir um empecilho, pode vir um diabo, se Deus já decretou nos céus, tem que acontecer na terra. Então não se preocupe com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, é as vontades de Deus acontecendo na sua vida, porque o projeto de Deus requer estrutura, e Deus está te estruturando para você viver grandes coisas na sua vida. E olha isso, Jessé, e viu Deus que era boa a luz, e Deus falou: já que a luz é boa, eu vou criar algo melhor ainda, para que quando eu olhar eu vou resplandecer a minha glória sobre ele. Olha isso. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus está dizendo, Valéria, quando eu comecei a separar a luz das trevas e fiz a terra com uma forma resplandecente, Deus está dizendo, ó, eu vou começar a separar da sua vida coisas que estão atrapalhando o seu ministério. Deus está dizendo, projeto meu tem que crescer, porque se até o projeto do homem tem que começar e tem que terminar, projeto meu tem que começar no céu e terminar na terra. Deus está dizendo, quando você começar a colocar em si as vontades de Deus, Deus, Valéria, ele vai começar a operar grandes milagres na nossa vida. Prova para mim, Jefferson, quando Enoque, olha isso, Valéria, Enoque ele andava com Deus, então automaticamente Enoque foi arrebatado para Deus. Olha isso, Fernanda, quando Deus arrebatou Enoque, não se sobrou nenhuma vestimenta. Olha isso, Jessé. Então significa o que? Se eu começar a andar com Deus, Deus ele vai começar a fazer grandes coisas na minha vida. Deus está dizendo, eu só preciso que você comece na sua vida, porque quando você começar o que eu tenho para você, eu vou fazer como eu fiz com Enoque. Eu vou começar a colocar na sua vida todas as coisas do céu, mas a vontade de Deus é que nós venhamos primeiramente colocar Deus em primeira instância na nossa vida. Não entendi, Jefferson?
Jefferson, o teu problema não pode ser maior do que as vontades de Deus, porque todos nós passamos problemas, passamos dificuldade, mas olha isso, Valéria, Monique, Fernanda, olha isso, Bárbara, Deus ele sempre diz, as dificuldades sempre terão nas nossas vidas, as dificuldades sempre terão nas suas vidas, olha isso, Cláudia. Porque Deus ele sempre deixa dificuldades, porque Deus só fez separação das trevas com a luz. Deus ele não tirou as trevas, porque Jefferson, porque se Deus tirasse as trevas da face da terra, talvez a gente não estaríamos adorando a Deus, não entendi. Talvez se Deus não te colocasse em certas dificuldades da vida, você não estaria adorando o nome do Senhor. Então Deus está dizendo, eu vou fazer separação entre as trevas e a luz, eu estarei separando você de coisas que você não está vendo, e vou começar a fazer você viver grandes coisas na minha presença. Olha isso, olha como é simples a palavra de Deus, só para você entender. Porque quando Deus começa, Gessé, fazendo a projeção de Deus, Gessé é o vaso de Deus, rapaz, eu gosto desse cara, rapaz. Quando Gessé, Deus começa, Cláudia, fazendo o projeto da terra, primeiramente Deus, Gessé, ele começa a projetando os céus. Primeiramente, Gessé, Deus ele começa a projetando o céu. Deus começa dizendo, olha isso, Valéria, Deus ele começa dizendo, se eu estou começando o céu, sendo um ser infinito, e sendo um ser na onde não se compara nenhuma glória, então quem dirá vocês que estão na terra? Deus ele não está nos humilhando, Deus só está dizendo, se ele é um ser infinito e começou no céu, quem dirá nós que estamos na terra, querendo buscar primeiramente a terra? E Deus está dizendo, comece a buscar primeiramente o céu, que na sua vida vai acontecer todas as coisas que você projetou na sua vida, porque essa é a vontade de Deus. Porque quando Deus começa a fazenda aqui, ó, no verso 5, é Deus chamou a luz, dia, e as trevas chamou a noite, e foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. Deus, ele põe em ordem nos primeiros, segundo, terceiro e quarto. Deus ele está colocando em ordem a terra. No quinto e no sexto, Deus dá vida à criação. Então na nossa vida é da mesma forma. Deus ele só dá a criação no projeto da nossa vida quando a gente colocamos em ordem tudo aquilo que está fora do quadro de Deus. Porque, Valéria, Deus só pode agir quando tudo estiver em ordem. Monique, olha isso, Deus ele só pode começar um projeto na sua vida e na nossa vida, Valéria, olha isso, quando a gente começarmos a colocar em ordem tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque quando Deus ele começa projetando na nossa vida, Valéria, olha isso, Deus ele começa, Deus põe em ordem a criação, Deus colocou em ordem todos, e Deus falou que vocês possam resplandecer a glória na sua vida. Aí no quinto e no sexto, Deus ele dá vida na criação. Então Deus está dizendo, todos os teus sonhos, todos os teus projetos, eu estou dando vida hoje. Tudo aquilo que você projetou no céu, eu estou decretando vida hoje na sua vida. Olha isso é Deus que está falando na sua própria palavra. E aí vem no sétimo dia, olha isso, Bárbara, e no sétimo dia Deus termina a criação e Deus fala, é boa, e a declara boa. Olha isso, Deus termina a criação, Monique, olha isso, Deus termina a criação, Bárbara, e Deus fala, é boa aquilo que eu criei. Olha isso, então Deus já está dizendo, se eu que sou infinito e sou um ser infinito, olha isso, Valéria, estou falando o que é bom, aquilo que eu criei,
Aí muitas pessoas, Monique, olham para nós com um olhar de desprezo. E Deus está dizendo: se eu, que sou um ser infinito, criei um ser pequeno e falei que é bom, quem dirá vocês da terra em querer julgar aquilo que Deus criou? Olha isso. Isso é a própria palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu. Olha isso, Valéria. Olha isso, Fernanda. Deus está dizendo. Deus termina a criação e a declara boa. Então muitas das vezes as pessoas nos menosprezam, nos desprezam, fala que a gente não vai conseguir, mas Deus está dizendo: não importa o que eles pensam ao seu respeito, o que importa é aquilo que eu projetei na sua vida, Gessé. Olha isso, Gessé é o cara, olha, esse cara vai pregar junto comigo. Deus é fiel na sua vida, vaza. Olha isso, Gessé. Deus, ele começa dizendo: quando eu comecei no céu, tudo aquilo que está na terra, Deus, ele começa falando para nós dessa forma, Gessé. No princípio, Deus está falando: primeiramente, busque primeiro o reino de Deus. Aí Deus começa: criou Deus. Aí não está falando Deus criou. Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo, criou Deus. Então não tem nada que venha atrás dele, Bárbara. Não tem nada que venha se comparar atrás dele, Valéria. Olha isso. E Deus começa: criou Deus os céus. Deus está dizendo: eu criei várias coisas no céu que estão te esperando. E Deus está dizendo: Fernanda, o que tem no céu, a terra não tem capacidade de fazer na sua vida. Olha isso, Monique. Deus está dizendo: eu estou criando o céu para todos aqueles que estão embaixo buscar primeiramente a minha vontade. Porque, Monique, a gente achamos que tudo aquilo que tem na terra que é perfeito, mas Deus está dizendo: o que eu criei nos céus é uma coisa extraordinária que somente os escolhidos da presença de Deus conseguirão chegar lá. Deus está dizendo: não precisa de muito para você chegar lá, apenas busque a minha presença. Às vezes eu posso estar pregando para uma pessoa católica, independente da sua religião, Deus, ele vai sempre se tornar o mesmo, mas que você tem que colocar na sua vida, independente da sua religião, independente da sua igreja, ou independente do lugar que você cultua Deus, ou independente do lugar ou da circunstância que você esteja, entenda que sempre a palavra de Deus tem que prevalecer na sua vida. Sempre os princípios de Deus tem que prevalecer na sua história. Deus está dizendo: a sua história só depende de mim para ter um meio extraordinário. A sua história só depende de mim para ser escrita como uma história. Olha isso, Claudiano. Deus está dizendo: a sua história só depende de mim para ter um fim extraordinário. Não entendi, Jefferson. Um fim. Todos os profetas de Deus teve começo, meio e fim do seu ministério e da sua trajetória. Olha isso, José. Glória a Deus. É isso aí, vaso. Olha isso, José. Deus, ele começa falando: se todos os profetas meus... Olha isso, Fernanda. Olha isso, José Carlos. Cláudia, olha isso. Deus está dizendo: se todos os profetas meus, eles teve começo, meio e fim, mas teve histórias contadas na Bíblia. Isso foram historiadores de Deus. Deus está dizendo, olha isso, Jessé, Deus está dizendo: eu quero fazer da mesma forma na sua vida. Mas primeiramente você precisa entender que o primeiro passo é buscar as coisas celestiais. Aí Deus fala: criou Deus os céus. Uau, Deus criou os céus, Jessé. Olha isso, Monique, Valéria, Fernanda, olha isso. E Deus criou os céus e a terra. Quando a Bíblia começa dizendo e a terra, ela está colocando a terra no singular. É quando Deus começa dizendo: e criou Deus os céus está no plural. Deus está dizendo, Jessé, o que a terra tem para você
é coisa única, mas o que o céu tem reservado para a sua vida, Gessé, olha isso, Fernanda, o que o céu tem reservado para ti é algo que está no plural, é algo que a terra não consegue compreender, porque tudo que está ligado no céu é ligado extraordinariamente na terra. Deus está dizendo, todo projeto meu que começa no céu, ele termina na terra. O homem pode tentar impedir, mas Deus começa dizendo aqui, ó, e disse Deus, haja luz. Deus está dizendo, a terra pode até dizer que você não vai conseguir, mas eu já disse que você é luz nessa terra. Então por onde você passar, você vai resplandecer, Monique, olha isso, você vai resplandecer a minha glória. Deus está dizendo, eu depositei em você toda a luz que está no céu. Então entenda algo, se Deus depositou na sua vida, José, olha isso, José, olha isso, Deus está dizendo, se eu depositei na sua vida um dom, exerça bem aquilo que eu depositei na sua vida. Deus está dizendo, José, Monique, olha isso, Deus está dizendo, se eu depositei na sua vida e falei que a luz é boa, perfeita e agradável na minha vontade, então exerça as vontades de Deus. Já estou terminando. Deus está dizendo, se eu projetei no céu, no plural, e se eu decretei na terra haja luz, então entenda algo na presença de Deus. Deus, ele começa dizendo, se eu falei que você vai ser luz nessa terra, não há quem possa impedir o agir de Deus na sua vida. Deus está dizendo, se você chegou na onde você está hoje, foi porque a minha presença resplandeceu na sua vida, amém? Fique com essa palavra e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, amém? Que Deus possa sempre preparar coisas, momentos e lugares para você chegar com a presença de Deus. Mas entenda algo na sua vida, primeiramente os céus na sua vida, depois a terra, porque o céu se enquadra no plural. Plural é mais de um, o singular significa apenas um, Gessé. Deus está dizendo, a terra não pode te oferecer nada, mas os céus podem te oferecer grandes coisas. Cláudia, Monique, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Deus abençoe sua vida também, Fernanda, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Fique com essa palavra e não se esqueça, primeiramente os céus, Gessé, que depois que você começar a buscar os céus, Deus vai automaticamente fazer grandes coisas na terra, na sua vida, amém? Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe grandemente sua vida, amém? Deus abençoe sua vida também, Paulo, que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, amém?